O projeto Educando para Cristo traz um ensinamento para edificar sua vida, e tema de hoje é o poder da confissão. Salmo capítulo 51 verso 1 e 2 diz: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Provérbios capítulo 28:13 diz: Quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e abandona alcançará misericórdia. O estudo explora a importância da confissão de pecados como ferramenta para alcançar o perdão, a cura e a restauração do relacionamento com Deus. É citado o exemplo do rei Davi, que confessou seus pecados e obteve misericórdia de Deus, isto está em Salmo capítulo 51. John Wesley incentivava a confissão regular de pecados e tentações em grupos de apoio. 1. Confessar é reconhecer. Reconhecer os pecados é fundamental para o perdão e a restauração. O Salmo capítulo 32 verso 5 diz: Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Selá. Tentar esconder os pecados é inútil, pois Deus conhece tudo. A Marcos capítulo 4 verso 22 diz: Porque não há nada oculto, senão para ser revelado, e nada escondido senão para ser trazido à luz. A confissão nos leva ao arrependimento e à convicção do pecado. A João capítulo 16 verso 8 ao 11 diz: E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. 9 do pecado: Porque não creem em mim? 10 da justiça: Porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. 11 do juízo: Porque já o príncipe deste mundo está julgado. Negar os pecados nos afasta de Deus. A 1 João capítulo 1 verso 8 ao 10 diz: Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. 9 Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda a injustiça. 10 Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. O arrependimento genuíno leva à mudança de comportamento. A 2 Coríntios capítulo 7 verso 10 diz: Porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. 2. Confessar é abandonar. A confissão implica em abandonar o pecado e ter o desejo de não mais cometê-lo, como nós observamos no começo em Provérbios capítulo 28 verso 13. O perdão nos liberta do prazer do pecado e nos leva a detestá-lo. A Salmo capítulo 38 verso 18 diz: Porque eu declararei a minha iniquidade, afligir-me-ei por causa do meu pecado. Jesus ensinou a orar pedindo para ser livrado da tentação. O Mateus capítulo 6 verso 9 ao 13 diz: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. 10 Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. 11 O pão nosso de cada dia nos dá hoje. 12 Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. 13 Não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Davi clamou a Deus por restauração após confessar seus pecados, como diz Salmo 51. 3. Confissão cura. A confissão dos pecados a Deus e aos outros traz cura para a alma. A Tiago capítulo 5 verso 16 diz: Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Deus perdoa e purifica aqueles que confessam seus pecados. A 1 João capítulo 1 verso 9 diz: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda a injustiça. A cura do enfermo está relacionada ao perdão dos pecados, isto está em Lucas capítulo 5 verso 20, e também no capítulo 7 verso 48-7, Marcos capítulo 2 verso 5. Tiago incentiva a confissão mútua e a oração uns pelos outros, está em Tiago capítulo 5 verso 15. Confessar aos outros significa reconhecer o erro e buscar reconciliação, isto está em Lucas capítulo 15 verso 18, também está no capítulo 19 verso 8. Jesus ensinou a buscar o perdão mútuo, isto está em Mateus capítulo 18 verso 15 ao 18. A confissão leva à criação de um coração novo e à renovação do Espírito Santo, isto está em Salmo 51 verso 10 e 11. Conclusão.
A confissão regular é essencial para a vida cristã. Ela nos aproxima de Deus, traz perdão, cura e restauração. Devemos confessar nossos pecados a Deus, e, quando necessário, aos outros. A confissão nos liberta do pecado e nos permite viver uma vida vitoriosa em Cristo. Faça um exame de consciência e identifique seus pecados. Confesse seus pecados a Deus com sinceridade e arrependimento. Se você pecou contra alguém, peça perdão e busque reconciliação. Cultive o hábito de confessar seus pecados regularmente. Busque ajuda de um líder espiritual ou mentor se necessário. Lembre-se, Deus está sempre pronto para perdoar aqueles que confessam seus pecados com um coração sincero. A confissão é um ato de fé e obediência que nos aproxima de Deus e nos leva a uma vida mais abundante em Cristo. Eu, Pastor Rufino, desejo um dia abençoado na sua vida. Amém.